eles chegam de forma bem arbitrária, sabe? E dizem assim, olha, a partir de tal dia, assina aqui que você vai se apresentar em tal gerência e acabou. Sabe, a gente pode entender que essas atitudes, pelos seus chefes imediatos superiores e hierárquicos, estão sendo tomadas de forma autoritária. Sindicato combate assédio moral e perseguição na Conlurb. No bate-papo com o sindicato desta semana, o presidente Gilberto César de Alencar e o diretor Francisco Carvalho relatam que receberam denúncias de trabalhadores da Conlurb que reclamam de sofrerem assédio moral e perseguição dentro da companhia. De acordo com o relato das vítimas, elas teriam provas dessa perseguição e de abusos por partes de chefes e gerentes. O sindicato já levou o problema ao Ministério Público do Trabalho em busca de providências. Saiba mais neste vídeo. Olá, família Conlurb. Estamos aqui, como sempre, eu e o nosso presidente Gilberto, em mais uma sala de bate-papo, sempre buscando trazer informações, manter nossa categoria informada. Antes da gente entrar nos assuntos de hoje, Gilberto, pedir a galera aí para dar o likezinho, para dar o joinha, dar esse retorno para a gente ver o alcance aí do nosso trabalho, né, como que está sendo avaliado aí pelo pessoal. Pode mandar sugestões, pode mandar elogios, críticas também. A gente está aqui aberto, né, a receber tudo isso para cada vez a gente está fazendo um bate-papo melhor. Atender o trabalhador de forma bem eficiente, né? Então vamos lá, Gilberto. Dito isso, nós estamos aí recebendo aí várias ligações, e-mails, referente hoje à questão, né, de uma forma bem generalizada de perseguição, né, junto aos trabalhadores da Conlurb. É isso? Por seus superiores hierárquicos. Por seus superiores hierárquicos. Então, assim, o sindicato já vem trabalhando em cima disso, né, já vem tomando algumas ações, né, mas eu queria ouvir de você e que você passasse para a categoria assim, de forma bem didática, né, para o pessoal para tirar a dúvida de todo mundo, como que está essa situação hoje dentro da empresa. Sim. Bom, Francisco, é importante a gente colocar para os nossos trabalhadores aqui uma coisa que é fundamental entender também, né? A gente tem recebido aqui, como você bem disse, muitas reclamações de trabalhadores que alegam estar sendo perseguidos, né, estão sendo assediados, enfim. E eu, às vezes, eu ouço o trabalhador, né, eu procuro ouvir ele, eu deixo ele contar o fato, a história dele e tal, e depois eu vou buscar o fundamento disso, por que isso aconteceu, como é que aconteceu, às vezes até na própria fonte, né, onde o trabalhador atua. E é importante colocar uma coisa para os trabalhadores que não é muito encarado, não é visto muito assim, a sério. O que é? É que o trabalhador, quando ele assina o contrato dele de trabalho, ele está assinando um contrato para trabalhar dentro da empresa, dentro da Conlurb. A Conlurb, ela não tem um lugar fixo, vamos dizer assim, você vai trabalhar nessa gerência aqui e ponto. E vai ter que morrer nessa gerência. Você vai trabalhar naquela gerência, naquele bairro, e vai ter que morrer naquele bairro, naquela gerência. Não é bem assim. A Conlurb, ela atua de Paquetá a Santa Cruz, né? Então, nada impede que esses trabalhadores, assim como diz hoje a Conlurb, né, a gente chamava antigamente lá de transferir, foi transferido e tal. Não, hoje criou o termo de remanejar. Você vai ser remanejado para tal lugar ou para tal lugar. Do nada, né? Quando existe uma necessidade realmente, eu sei que quem sabe dessa necessidade é a empresa, né? Ou de repente lá a própria gerência, mas o que está acontecendo hoje é algo muito estranho, né? É muito estranho. Nada impede desses trabalhadores serem e ser remanejados para outros bairros, para outros municípios, não importa. Dentro da Conlurb, mas essas coisas têm que ser feitas, tem toda uma regra
para se cumprir. E existe também casos específicos, né, Gilberto? Tem toda uma regra e tem casos específicos. Mas o que nós estamos percebendo hoje dentro da empresa é algo muito estranho, porque o trabalhador ele é simplesmente remanejado ou seja transferido de forma absurdas, sabe? Posso entender assim, de forma por quê? Simplesmente você tem um trabalhador aqui que do nada ele está atuando, trabalhando normalmente, do nada chega o seu chefe imediato, seu superior hierárquico e diz assim, olha, amanhã você vai se apresentar em tal lugar assim, assim. E aí, de forma bem arbitrária, ele não diz, na verdade, o motivo pelo qual ele não conversa com esse trabalhador, ele não explica, sabe, olha, lá na gerência tal está precisando lá de mão de obra assim, 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 e a gente vai ter que remanejar você para dar uma força lá, ou isso, ou aquilo, outro. Eles chegam de forma bem arbitrária, sabe? E dizem assim, olha, a partir de tal dia, assina aqui que você vai se apresentar em tal gerência e acabou. Sabe, a gente pode entender que essas atitudes, pelos seus chefes imediatos superiores hierárquicos, estão sendo tomadas de forma autoritária. Autoritárias mesmo. A gente tem percebido isso claramente. Nós temos gravações, nós temos, às vezes, aqui, às vezes a gente pede, quando tiver uma conversa com o seu superior hierárquico que você percebe que ele está tendo uma perseguição, alguma coisa assim, grava porque aquilo ali vai caracterizar realmente aquilo que você está dizendo para a gente, né? Que você está querendo demonstrar. É uma perseguição, é um assédio, é abuso de poder, é o que tem acontecido. E a gente conhece a Conlurb, não é de hoje, né? A gente sabe que a Conlurb, dentro, no corpo geral da Conlurb, acontece que cada gerência é uma Conlurb. Diferente. Cada gestor é um gestor diferente. Cada gestor impõe as suas próprias regras. Impõe suas regras, entendeu? E aí, por serem cargos de confiança, eles acabam sendo ouvidos de forma diferenciada do trabalhador. O trabalhador nunca é ouvido. O trabalhador não tem a quem reclamar, a não ser o sindicato. E nós não podemos se calar para muitos absurdos que a gente tem observado aqui. Existem coisas que é banal. A gente entende aqui, eu converso com o trabalhador, nós conversamos, e aí a gente faz uma avaliação. E a gente percebe que as coisas estão acontecendo realmente de forma abusivas, autoritárias, né? E eu tenho chamado muita atenção disso para os diretores da Conlurb, como, por exemplo, o nosso diretor de recurso humano, que é o Alberto. Eu tenho conversado com o procurador, que é o Ivo, né? Já conversei com a doutora Laís, também da empresa, da Conlurb, que é da parte jurídica, e me parece que também tá fazendo parte do compliance, alguma coisa assim. Mas então, eu tenho levado essas situações, esses absurdos, à empresa, até porque foi me solicitado, não só a mim, mas você estava junto, para que essas coisinhas assim, esses casos pontuais, que a gente levasse, que a própria empresa, ele lá, o Alberto conversou comigo, o Ivo, que eles tentariam resolver isso de forma mais branda. Mas eu tenho levado muitas situações, as coisas estão se agravando, está sendo muito frequente, tá? E essa frequência já está causando um mal-estar até para nós, porque todo dia tem um caso, e nem sempre esses casos estão sendo resolvidos. Existe, na realidade, né, Gilberto? Está tendo um acúmulo de demanda. Um acúmulo de demanda. E que nós não estamos tendo retorno. Exatamente. Não é isso? Então, esse retorno que a gente espera, a gente fica aqui sem resposta para o trabalhador, né? Então, assim, eu já tive conversando já com o diretor, com os diretores, e eu estou marcando agora, eu estou pedindo uma reunião com o presidente Renato, tá, da empresa, Conlurb, para que ele possa nos ouvir, para que a gente possa discutir alguns assuntos, né? Até quero priorizar um dos assuntos aqui, que eu mandei agora um ofício solicitando uma reunião para soluções para a gente buscar uma solução, né, na regularização
do desconto das mensalidades de sócios, porque a partir do momento que mudou a empresa que a Conlurb trabalhava, que era a Consig, agora a empresa que entrou também está tendo problema, porque a gente não está tendo desconto de sócio. Tem muitos sócios querendo fazer uso dos benefícios que o sindicato oferece e não estão conseguindo fazer uso. Por quê? Porque as suas mensalidades não estão sendo descontadas nos seus contra-cheques, e aí o sindicato não tem como também, né, fazer com que esses trabalhadores possam estar usando em contrapartida, os benefícios. Quem fica prejudicado é o sócio, porque não pode usar. Exatamente. E não pelo sindicato, mas sim porque está havendo esse embate aí da empresa que foi contratada pela prefeitura junto à Conlurb e ao sindicato. Então está dificultando. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe, Francisco, que muitos às vezes, superiores, hierárquicos, não têm conhecimento. Né? É dizer que o crime de perseguição, né, e assédio, ele está no Código Penal do artigo 147-A, e que tem a penalidade de reclusão de 6 meses a 2 anos, e mais multa, né? E que não é uma multazinha barata, né? É algo pesado. Mas que essa não é a intenção, e nem o sindicato trabalha com essa diretriz, não. A gente não trabalha com essa intenção. O que a gente pretende é resolver as coisas de forma mais suave possível, que não vá prejudicar o trabalhador, que não vá prejudicar a empresa, mas que o sindicato tenha uma posição diante de todos os fatos que ele tem levado para a empresa, os problemas. Mas é papel nosso também, né, Gilberto? Informar, né? Ter resposta e passar. Ninguém vai poder dizer que não foi informado que isso tem previsão no Código Civil. Sim, né? Então, assim, o sindicato está aqui orientando na realidade. Né? Então, assim, se a pessoa, após a orientação, né, ela persistir num erro desse, sim. Então eu acho que eu já assumir a responsabilidade. Eu já vou ser aqui bem assim um pouquinho mais incisivo, dizer o seguinte, que eu acho que a empresa, né, o diretor piloto, vamos dizer, o presidente, os diretores, né, de recurso humano, sim. Enfim, até mesmo o próprio jurídico deveria orientar melhor os seus gestores, formar melhor os seus gestores, para que essas atitudes não caiam, né, com frequência dentro das gerências a qual eles estão gerindo, estão administrando, porque está realmente se tornando um caso muito frequente, e eu tenho certeza que a empresa vai enfrentar problemas muito mais sérios lá na frente se esses gestores continuarem tendo essa atitude com os seus trabalhadores, tá? Gilberto, eu queria pegar um gancho aqui na tua fala rapidamente e falar também um pouco a respeito do chefe de núcleo. Né? Você falou aí da formação dos gestores. Eu acho que o chefe de núcleo é uma pessoa que ela tem que ser muito bem preparada, porque esse chefe de núcleo, ele tem, né, por obrigação, é o ofício dele, Sim. informar a tudo aquilo que o trabalhador, para tirar toda a dúvida do trabalhador. E o que não e não está acontecendo isso. A gente recebe aqui várias demandas aqui no sindicato que é de chefe de núcleo. Né? Pois é. Como, por exemplo, trabalhei 3 domingos, só veio um no meu contra-cheque. Quem tem que responder isso? Somos nós aqui do sindicato? De jeito nenhum. Ou é o chefe de núcleo? É o chefe de núcleo. núcleo. Até porque nós aqui nós não temos ficha de frequência de funcionários. Sério? Quem tem... E se por acaso não foi pago, foi porque o não chefe foi informado. deixou de informar. Com certeza. Que também não é nenhuma culpa da empresa, sim, mas sim de quem não informou. Né? Então eu deixo aqui também, né, um apelo para a direção da empresa para que possa fazer um treinamento, né, para esse pessoal. Não é só colocar capacitar o cara para ele exercer de fato. Não é eu chego com a demanda lá, liga para o TAI. É o que geralmente é feito. Ou então faz o seguinte, vai no sindicato. Ou vai no sindicato. É assim que eles estão orientados pelos seus chefes de núcleo e muitas das vezes pelos seus chefes imediatos também. Bom, vamos ficar por aqui, né? E aguardar a nossa próxima. Terminando daquela forma que você sempre chama atenção.
Valeu, gente. Espero que a gente tenha conseguido levar informação para vocês. Precisas. Gilberto, obrigado aí pelas informações. Mais uma vez, vamos encerrar por aqui o nosso bate-papo com a nossa velha e querida frase: Não fique só, fique sócio. Vem com a gente. E até o próximo encontro. Tamo junto. Não deixe de assistir o nosso encontro semanal e participe. A participação da categoria poderá ser feita através das nossas mídias sociais. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações. Saiba em primeira mão sobre novos vídeos. Afinal, o sindicato é você e para você.